a gente começa a, digamos assim, o nosso organismo, ele começa, digamos, a ver o carboidrato como uma espécie de uma recompensa ali no final do dia. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E você disse que 90% das pessoas, elas estão ansiosas e estressadas. Sim. Consequentemente, fora do peso, pode botar essa tríade... Hoje, a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 75% da população mundial está acima do peso. Então, dentro de uma pandemia de Covid, que hoje as pessoas têm mais noção do que é uma pandemia, nós temos uma pandemia da obesidade. Levantamento de garfo, que eu costumo brincar. É o levantamento de copo também, né? Também. Copo e garfo. Em conjunto. As duas situações. Mas aí vem, o que é o peso ideal, até para deixar quem está assistindo a gente ter essa compreensão, porque assim, às vezes, eu não vou falar aqui que é minha esposa, porque senão eu vou ter problemas em casa, mas fala bem assim, nossa, eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu não tô no peso ideal, mas a gente fica justamente com essa dificuldade. Sim. Chega ali na balança e às vezes tem até aquele cálculo, que eu acho que ele não é o adequado, você pode explicar isso? O IMC, né? Exatamente. Índice de massa corpórea. Exato. Vou botar aqui no Google, aparece já uma planilha mágica, uma calculadora mágica. Moniquinha já ouviu isso, né, Moniquinha? E aí você bota lá e fala, meu Deus, tô acima, tô abaixo. Obesidade 3. Por favor. Exatamente. Então, esse é um ponto que, na realidade, eu gosto muito, eu particularmente trabalho essa linha de raciocínio, tanto com os meus alunos quanto com os meus pacientes. O que é o índice de massa corpórea? Na realidade, é uma medida, é um parâmetro que a gente normalmente utiliza para a população em geral. Por exemplo, eu vou colocar uma balança e um estadiômetro na entrada aqui do ambiente, né? Do... Hub Feira, né? Então, quem entrar vai passar pela medida de balança e pela medida de peso e de altura. A partir daí, eu vou jogar numa fórmula. O que essa fórmula vai me dizer? Se o seu peso, se você está abaixo do peso, se você está dentro da normalidade, se você está com sobrepeso, se você é obeso grau 1, grau 2 ou grau 3, que é o obeso mórbido, né? Certo. Se eu pego somente a avaliação de peso e altura, eu posso pegar uma pessoa que está obesa, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80 m e que está pesando 90 quilos, né? Eu vou encontrar o mesmo padrão para as duas pessoas. Só que uma é um fisiculturista de 90 quilos e a outra é um empresário que está acima do peso. Um nível de estresse e de ansiedade altíssimo. A relação, a avaliação dos dois é a mesma. Mas quem é que está ali com uma qualidade de saúde ruim? Quem está acima do peso de verdade? Então, a avaliação da composição corporal e essa relação com o peso ideal, eu particularmente parto de parâmetros antropométricos, como uma bioimpedância elétrica, avalia a composição corporal do paciente, porque, por exemplo, um paciente que tem uma massa magra muito alta e muito boa, ele vai ter um peso alto, um número alto na balança, mas a qualidade de composição corporal dele está legal. Que é diferente de uma pessoa que pode, inclusive, estar num peso ideal, mas com a composição de gordura alta. Então eu vou estar falando de uma falsa magra, por exemplo. Usa esse termo. O Entendeu? falso magro. O falso magro. Ele está no peso legal, ele está no peso ideal, mas a composição corporal não está legal. Ele está com um excesso de gordura corporal, mesmo estando com o peso ideal. Como eu posso ter aquele paciente que tem muita massa muscular, ele está com o peso acima do peso considerado ideal, mas ele tem uma massa muscular muito boa, uma massa magra muito boa, então ele não está obeso, né? Como eu posso ter aquele paciente que também está acima do peso e está porque está obeso, porque está com um percentual alto de gordura. Então, eu particularmente gosto muito de partir do parâmetro de quanto de massa magra que tem no corpo do paciente para a gente definir o peso ideal. E aí, a partir desse peso e massa magra, você define o percentual de gordura que é estabelecido pelos parâmetros de saúde, considerando faixa etária, por exemplo, aqui para vocês, no máximo 20% de gordura no corpo. Então, se você tem, por exemplo, 80 quilos de massa magra, eu vou acrescentar 20% de gordura ali, esse é o seu peso ideal. Não sei se vocês conseguiram entender meu raciocínio. Sim, deu para entender. Mas é mais ou menos isso aí, entendeu?